Olá, seja bem-vindo ao canal Alimentando a Sua Mente. Sou Giovânia Gomes e farei para você a leitura do livro Catadora de Sonhos, a história secreta de Maria Eulina. Mas, antes de iniciarmos a leitura, peço que você curta e compartilhe o vídeo. Vamos começar. Capítulo 7. Príncipe Encantado. Em São Luís, nas festas juninas, uma amiga de Maria Eulina, Eliane, hoje médica, na noite de Santo Antônio, sempre fazia umas experiências com as amigas para adivinhar maridos. Numa dessas adivinhações, Maria Eulina, que namorava um médico, Élcio, estava em dúvida se casava ou não. Eliane resolveu fazer a tal experiência com a amiga para saber se ele era o homem de sua vida. Pegou uma bacia branca, colocou um carvão dentro. Depois passou o carvão molhado num papel branco. E saíram as iniciais, AMH. Eliane olhou-a e profetizou. Maria Eulina, você não se casará com o Élcio. Vai se casar com um homem bem mais velho do que você e muito longe daqui. A profecia se concretizaria. O príncipe encantado de Maria Eulina, Alexander Maximilian Hilsenbeck, nasceu em 7 de outubro de 1919, na Alemanha. Desembarcou no Brasil aos 7 anos de idade com a família, os pais e um casal de irmãos. A irmã faleceu há 7 anos e o irmão aos 33 anos de idade. Alex era o caçula. O pai alemão e a mãe judia eram fugitivos. Não tinham como permanecer na Alemanha, então em guerra contra judeus. Alex assistiu familiares da mãe indo para campos de concentração, o que motivou antes de decidir não se casar e ter filhos, porque tinha pavor de uma guerra. Temia que os filhos vivessem o que haviam passado e isso o apavorava. Foi a guerra que motivou a ruptura da família. Tirou toda a riqueza e a fez procurar um país desconhecido. Quem sabe com outra cultura e valores completamente diferentes. Outra língua também. Na verdade, a família pegou um navio sem destino, porém o porto final era no litoral paulista. O pai de Alex adquiriu uma casa em Santos e depois outra na capital. As crianças foram matriculadas numa escola alemã. Alex cursou engenharia mecânica e o irmão engenharia civil na faculdade Mackenzie. Quis o destino que Maria Eulina encontrasse o dono das iniciais AHM. Nesse primeiro emprego, tal qual a amiga Eliane havia visto na brincadeira. Longe do Maranhão e com enorme diferença de idade. Alexander Maximilian Hilsenbeck era um homem temido pelos funcionários. Diretor superintendente, do tipo antipático, bravo até, bonitão, olhos claros, quase 2 metros de altura, 98 quilos, um homem imponente. Ali, Maria Eulina passou a trabalhar operando uma mesa de PABX. Tudo era novidade para ela. Vânia exercia a função de secretária executiva, trabalhava diretamente com Alex. A chefe de Maria Eulina, Clarice, a alertou que tomasse cuidado para não cometer erros com alguns diretores, e principalmente com Alex. Chegou até a grifar o nome dele bem à sua frente. Um dia Alex estava ao telefone com alguém na Alemanha. Sem querer, Maria Eulina trocou os fios e cortou a ligação. O pior estava por vir. Alex ficou muito bravo, chamou a atenção de Clarice e mandou o departamento de pessoal demitir aquela telefonista inexperiente. Abre aspas. Fui lá à sala dele. Enfrentei-o e perguntei se ele nunca passou fome. Perguntei se sabia o que é isso. De repente, ele olhou para mim, puxou os óculos, ficou me fitando. Continuei dizendo que ele estava sentado na cadeira de um executivo e eu na de uma escrava, que tem que trabalhar em troca de um salário mínimo para sobreviver. Encerrei o assunto comentando que ele não precisava disso. Eu sim. Então, o senhor está aqui para também ver o lado das pessoas. Fecha aspas. Alex respondeu, mas aqui não é casa de caridade. Maria Eulina estava reivindicando o direito de trabalhar.
Se o senhor não me der esse direito, sabe, eu vou voltar de onde vim. Passei pelas ruas, não tive chances. Essa é a minha primeira oportunidade de trabalho, de ser alguém na vida. Vencido, Alex chamou o pessoal do departamento de pessoas e pediu para transferi-la para a recepção. Vânia comentou com Alex a história de Maria Eulina. Pouco tempo depois, Alex passou a dar carona a Vânia, de vez em quando. Maria Eulina ia junto. Arrogante, Alex nem cumprimentava. Vânia sentava-se à frente ao lado dele, Maria Eulina atrás, sempre observando que Alex ficava ali olhando pelo retrovisor. Essas caronas não deram em nada, porém, pouco depois, Alex tiraria proveito. De qualquer forma, já estava de olho naquela menina, pobre coitada, que ele havia perdoado a falha e dado uma oportunidade em outro setor passível de falhas. Cabia a Alex na empresa aprovar os anúncios. Na véspera de Natal, uma nova campanha publicitária estava sendo preparada. Naquele ano, a agência que cuidava dos anúncios procurava alguém que tivesse o perfil de Maria Eulina. Alex lembrou-se dela e sugeriu que desempenhasse esse papel, ou seja, ser a garota propaganda da Vigor para aquela campanha publicitária, no que Maria Eulina concordou. Foi levada até um estúdio no bairro de Pacaembu, onde posou para fotos com profissionais. Ficou até muito bonita nessas fotos. Magrinha, uma nordestina típica. Pequena, olho bonito, alegre. A filha de seu Arão era uma pessoa bem-humorada, apesar de tudo o que passou. Nada daquilo abalou a sua maneira de ser. Abre aspas. Sempre fui muito ativa. Uma menina cheia de vontade de viver. Era bastante sociável e isso encantou Alex. Fecha aspas. Quando Alex viu as fotos de Maria Eulina, ficou com ciúmes e descartou a ideia de lançar como modelo a menina por quem estava completamente apaixonado. Para Maria Eulina, ele argumentou que o mundo da publicidade é explorador. Já estava a protegendo do que poderia se transformar aquela mocinha caso sua foto fosse estampada em um outdoor, páginas de revistas e jornais. Meio que sem entender nada, pois não lhe passava na cabeça que Alex estava caidinho por ela, Maria Eulina aos poucos fortaleceu a amizade com o homem que foi a figura mais marcante em sua vida desde que saiu do Maranhão. Era um momento difícil em sua vida. Estava diante do homem que lhe daria a chance de viver bem sob todos os aspectos. Nunca se encantara com garotinhos. Seus poucos namorados tinham sido mais maduros do que ela. Alex era um homem encantador e, é claro, as mulheres davam em cima dele dentro da empresa. A sua prepotência encantavam todas elas. Alto, bonito, perfumado, charmoso, educado, do tipo que passava e não dava bom dia para ninguém. E quando cumprimentava, não olhava para o interlocutor. Abre aspas, ele me encantava. Fecha aspas. Na festa de confraternização da empresa, no final de 1975, Alex apareceu e convidou Maria Eulina para almoçar. Era seu primeiro Natal fora das ruas. O casal pôde conversar, ficar mais à vontade. Ela sem vê-lo como chefe, patrão. À época tinha 24 anos de idade e ele 56. A moça quase não acreditou. Imagine almoçar com o diretor? Do almoço para a paquera foi um pulo. Quando tinha tempo livre, o casal passava o dia junto, namorando. Passeios ao Simba Safari, zoológico e, é claro, um cineminha. Maria Eulina, que já havia pensado em ser artista, como toda adolescente, adorou ser fotografada por Alex naquele dia. Sinal de que havia recuperado sua autoestima, pois gostava de se arrumar. Voltou até se olhar no espelho. A partir daí, se encontravam e se viam com mais frequência. De uma forma diferente. Almoços e jantares constantes marcaram o início do namoro. A diferença de idade deve ter contribuído para tanta paixão. Abre aspas. Eu era um bichinho assustado. Estava mesmo querendo o colo de um pai. Fecha aspas. O namoro se manteve no anonimato. Maria Eulina não contou a novidade a ninguém. Nem mesmo a Vânia, que acabou descobrindo e ficou chateada com a amiga. Isso gerou um mal-entendido. Toda a bondade que Vânia havia lhe dispensado um dia virou o oposto. Deve ter se sentido traída, com ciúmes ou alguma coisa assim. Vânia procurou aconselhar Maria Eulina. Achava que se machucaria, que tinha que olhar a posição social de ambos.
Quem sabe Vânia não estava apaixonada pelo chefe? A verdade é que pediu para Maria Eulina sair do apartamento. Esse início de namoro prejudicou muito Maria Eulina, que passou a sofrer alguns preconceitos dentro da empresa. O chefe do departamento pessoal a chamou em sua sala. Perguntou o que seria namorando Alex e até insinuou se estava à procura de dinheiro. Explicou-lhe que Alex era uma pessoa importante dentro da empresa e disse com todas as letras que não podia namorá-lo. Maria Eulina questionava o que era mais importante, a cadeira que a pessoa ocupa ou o ser humano. Resolveu enfrentar os amigos de Alex. Estes apenas achavam que ela deveria sair da empresa e estudar. Alex alegava que Maria Eulina já havia passado tantas coisas na vida que não valeria a pena sofrer por aquilo, ainda mais com um salário mínimo. Custou a Maria Eulina entender, mas cedeu ao apelo de Alex, que propôs também lhe pagar um salário mínimo. Mas ela queria o que acabara de conquistar, trabalho e carteira assinada, não apenas uma ajuda de custo. Nessa época, Alex era sócio de uma empresa alimentícia fornecedora de lanches a bordo de aeronaves. Levou Maria Eulina para a empresa. Insistiu para que ela estudasse, buscasse o conhecimento para crescer profissionalmente e como gente. Então, a matriculou no curso de etiqueta social e boas maneiras e outros que foram aparecendo, tudo para ajudá-la. Como, por exemplo, um curso de orientação psíquica, outro de secretariado, enfim, Maria Eulina encontrou alguns afazeres fora da empresa. Ficou um tempo questionando se seguia a orientação de Alex em fazer vestibular ou se trabalharia no caminho que havia escolhido, na área social, como tanto ansiava. Achava que se fizesse faculdade ia estudar tanto teoria que aquilo que hoje acha certo daria por errado. Chegou à conclusão que melhor era não fazer, porque ia implantar no seu conceito o que era errado, o que ela achava certo e se negava a aceitar regras e teorias de uma faculdade que não queria. Faria o que estava querendo, não precisava de uma faculdade. Abre aspas, só precisa ser solidário. Fecha aspas. Maria Eulina queria mudar vidas, tirar gente debaixo das pontes, viadutos, ensinar uma profissão, poder colocar suas mãos naquelas crianças que viviam nas favelas com esgoto a céu aberto, brincando com as fezes como se fossem bolinhas de gude. Abre aspas. Era tudo o que eu queria e para fazer isso não tem faculdade que ensine. Tem que ser a boa vontade de cada um. Fecha aspas. Pensou consigo mesma que seria garimpeira, pois garimpa vidas e não passa de uma pessoa que quer servir ao seu próximo. E que, para isso, não existe escola, somente uma opção e disposição. O namoro ia de vento em popa quando, aos poucos, Maria Eulina começou a se envolver com o social, isto é, com os problemas dos outros. Gente que estava pelas ruas na mesma situação em que ela vivera. Alex a pediu em casamento. Maria Eulina só aceitou com uma condição. Alegou que não se casaria com homem nenhum sem antes passar pela experiência de viver com ele. Abre aspas. Para mim, não adiantava um casamento para me separar no mês seguinte. Fecha aspas. Então, Eulina explicou direitinho que primeiro gostaria de viver junto para depois se casar. Queria saber se tinham realmente condições para isso. Ele a olhou espantado e falou: Poxa, você ainda é uma menina. Mas Maria Eulina argumentou que já havia vivido o que Alex nem imaginava. Apaixonado, dizia que ela falava coisas que não era para alguém da sua idade. Que uma garota como ela deveria estar pensando em ir a teatro, cinema, shopping, viajar, dançar, fazer uma porção de coisas. Reparara que era uma menina que não se ligava a futilidades. Uma pessoa que se preocupava com os outros, e isso não era comum. Que, em primeiro lugar, tinha que viver a sua vida para depois pensar nos outros. Maria Eulina respondia que não precisava ter idade certa para fazer alguma coisa pelos outros. Ainda hoje acredita que a pessoa é ou não é prestativa. Alex questionava esse lado irmã Paula de Maria Eulina e repetia: Isso me encanta. O que escuto de você não escuto de ninguém. Maria Eulina lhe dizia que o homem não é o dono do mundo, nem rei do ar. Que o homem trabalha com o ar e que ela pôde separar tudo isso quando ficou embaixo de um viaduto.
Embora tenha nascido numa família que tinha tudo, mas também alguém aos 20 e poucos anos de idade que ficou no bueiro do lixo e tentando não cair naquela peneira. Abre aspas. Se reciclando todos os milésimos de segundo da vida para não descer nos buracos do esgoto. Fecha aspas. Dessa experiência, Maria Olinda aprendeu que estamos nesse planeta não pelo lado financeiro. O homem não está aqui para correr atrás do ouro, mas para ser solidário. Porque ele vai embora do mesmo jeito e não leva nada consigo. Ele não leva o banco nas suas costas, nem joias, carro, casa, nada. É só ele e acabou. Então, por que não partilhar a sua vida com o outro? Ela garante que essas coisas Alex nunca havia lido em livro algum, nem ouvido de ninguém, portanto, jamais havia se preocupado antes. Alex, que tinha um padrão de vida alto, aceitou a proposta de Maria Olinda. Ela estava bastante chateada com a situação na casa de Vânia e havia contado tudo para ele, que decidiu o mais rápido possível a sua transferência. Deixou a casa de Vânia e se mudou para o apartamento dele, na rua Peixoto Gomide, com empregada, carro e motorista. Alex, solteiro, sem filho, já havia se relacionado com algumas mulheres. Era amigo íntimo do empresário Ricardo Mansur, então uma das maiores fortunas do país. Alex era dono de uma das casas mais bonitas no litoral paulista, em Bertioga. Também tinha um apartamento em Praia Grande, além de outros imóveis na região central da capital. Ele a matriculou num cursinho pré-vestibular e à tarde ela passava na empresa de lanches. Alex também abriu conta num banco, depois lhe deu um carro. Morando com Alex e longe da empresa, não teve como evitar comentários de funcionários que chegaram a insinuar que estava atrás do sucesso e do dinheiro de Alex. Foi com esse homem que veio a se apaixonar e casar no civil meses depois, em 1976, com comunhão de bens. Alex tinha 57 anos de idade, Maria Olinda 25. Havia uma diferença de 32 anos. Em um ano se conheceram, namoraram, casaram, constituíram família e viajaram pelo Brasil inteiro, inclusive a terra natal, Maranhão. Vânia compareceu ao casamento. Tempos depois, Maria Olinda a convidou para ser madrinha da primogênita, Bárbara, o que não foi possível porque viajaria. Com o casamento, Maria Olinda conheceu o glamour paulistano. Teve todas as possibilidades de ser outra pessoa, principalmente porque estava com um homem que ganhava bem. Alex era um intelectual, alguém em sua vida que dava oportunidade para decolar outro caminho, outras direções se quisesse. Mas, de repente, com todas essas chances na mão, se questionava. Deus colocou em sua vida um homem com uma vida planejada e que poderia alimentar seu sonho de ajudar outras pessoas. Sem Alex, esse sonho seria impossível. De lá para cá, sua vida deu outra guinada e dedica-se a pessoas carentes que vivem a miséria que ela conheceu bem de perto. Maria Olinda Reis da Silva virou Maria Olinda Reis Hilsenbeck e comanda uma das maiores obras sociais do país através do Clube de Mães do Brasil, que serve de refeitório e escola profissionalizante para moradores de rua, além de pessoas carentes de recursos financeiros. Ela lida às 24 horas do dia com moradores de rua, que na maioria são migrantes, ex-detentos, ex-favelados, ou seja, ela lida com o suprassumo do pior da sociedade. Gente sem nenhuma autoestima que vive o seu fundo do poço. Quando os pega, após reabilitá-los, Maria Olinda encaminha-os às empresas rumo ao mercado de trabalho. Esse trabalho social que desenvolve há quase 30 anos e tem levado à mídia, programas de televisão de maior audiência, páginas inteiras de jornal da grande imprensa, capas de revistas e notícias em diversos portais da internet. Detentora de diversos troféus e prêmios, Eulina fez e ainda faz a diferença pelas ruas. Um exemplo a ser seguido. Antissocial, Alex compareceu a alguns eventos onde sua mulher foi homenageada e assistiu à entrega de troféus que Maria Olinda recebeu, mas era indiferente nessas ocasiões. Abre aspas, não era a praia dele, mas também não me podava. Fecha aspas.